Vamos falar hoje aí sobre a lei dos gases, que ela tem uma fórmula geral, que é PV igual a nRT, mas a gente utiliza mais essa fórmula P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, que nada mais é do que um rearranjo aí da fórmula geral dos gases, né? Lembrando que se a gente for utilizar a fórmula geral dos gases na forma original, PV igual a nRT, é importante que cada uma dessas variáveis esteja na sua unidade padrão. Então, a unidade padrão da pressão é atmosfera, de volume é litro, temperatura tem que ser a temperatura absoluta, que é Kelvin. Lembrando que se você tem a temperatura em graus Celsius, você soma com 273 e vai ter o grau Kelvin. Número de moles de gás, imaginando que o sistema é fechado, vai ser uma quantidade de gás fixa. E R é uma constante dos gases perfeitos, né? Vocês observem que o R, se ele for considerado 0,082 atm por litro por mol por Kelvin, você vai entender por que tem que manter essas unidades, né? Porque a constante foi gerada pensando nessas unidades padrão, tá bom? Muito bem. Nessa fórmula, PV, P1V1 T1 é igual a P2V2 T2, né? Vamos anotar aqui, né? Você tem aqui, ó, PV sobre T, né? Então, se a transformação for isobárica, né? Vou imaginar que aqui está igual a PV sobre T também, né? Se a transformação é isobárica, significa que a pressão é igual dos dois lados, né? Então, a gente pode simplesmente apagar aqui a pressão do lado de cá, apagar a pressão do lado de cá, e nós vamos ter que V dividido por T igual o V final dividido pelo T final, né? Tá? Temperatura do sistema tem que ser sempre em Kelvin, e fazer a transformação se for preciso. O que isso aqui diz para a gente? Diz que se o V aumentar, o T tem que aumentar também, para que o resultado seja sempre o mesmo. Vamos imaginar que o volume aqui sejam 2 litros, tá bom? E que a temperatura seja 2 Kelvin, tá bom? Se o volume, aqui 2 dividido por 2, 1. Se o volume passar para 4 litros, né, a temperatura tem que passar para 4 Kelvin, porque a conta 4 dividido por 4 tem que dar 1, né? Então, a conta desse lado tem que ser igual à conta desse lado de cá, tá? Isso significa que volume e temperatura são variáveis diretamente proporcionais. O que significa isso? Se um aumenta, o outro tem que aumentar também, do mesmo jeito. Vamos imaginar uma bolha de sabão que não ofereça nenhum tipo de resistência, né? Então, a pressão dentro dela, vamos imaginar que ela se mantém constante, tá? E você tem ela numa temperatura de 100 Kelvin e um volume de 200 ml. Ele escapa, sai pela janela, pega um solzinho e de 100 Kelvin passa para 200 Kelvin. Então, o volume que era de 200 ml vai passar para 400 ml. Observa, a temperatura dobrou, né? A temperatura dobrou aqui. O volume tem que dobrar também, tá bom? Elas são variáveis diretamente proporcionais. Vamos imaginar aqui também que você tem uma bexiga de festa que seja bastante flexível, não gere nenhum aumento de pressão, tá? Ela expande de maneira muito tranquila. Então, quando você esquenta esse sistema aqui, o ar que está aqui dentro, ele vai aumentar a temperatura, né? Aumentando a temperatura, então tem que aumentar o volume. Então, volume e temperatura são variáveis diretamente proporcionais. Então, essa bexiga aqui ela tem que expandir, né? Aumentou a temperatura, aumenta o volume, tá? Vamos ver agora um outro tipo de transformação isométrica. O que é métrica? É mesmo volume, né? Então, se você tem lá uma pressão e um volume inicial dividido por uma temperatura inicial, né? Igual a uma pressão 2 V2 dividido por um T2 final, né? Mas está falando aqui que o volume é constante, então a gente pode simplesmente eliminar o volume dos dois lados. Então, a fórmula nossa vai ficar P1 dividido por T1 igual P2 dividido por T2. O que significa isso? Significa também que pressão e temperatura são também diretamente proporcionais, ou seja, um aumenta, o outro tem que aumentar da mesma forma. Vamos imaginar agora que você tem aqui uma esfera, uma esfera de metal que não expanda, tá certo?
e tem um ar aqui dentro, tá certo? Então, você tem uma temperatura de 100 Kelvin, e aí, se essa esfera for colocada no Sol e de 100 Kelvin passar para 200 Kelvin, a pressão, que era uma atmosfera, vai dobrar também. Então, dobrou a temperatura, dobrou a pressão. Então, elas aumentam na mesma proporção, elas são diretamente proporcionais, né? Bom, e se a temperatura for constante? Qual é a relação, então, que existe entre pressão e volume? Esse já é diferente, gente. Elas já são inversamente proporcionais. Ou seja, se um aumenta, o outro tem que diminuir. Vamos ver como é que funciona isso? Vamos imaginar que a pressão aqui está 2 atmosferas e o volume está 2 litros. 2 vezes 2, 4. Vamos imaginar que a pressão aqui passou para 4. Tá? Lembrando que 2 vezes 2, 4. Desse lado da equação aqui também tem que ser... a conta tem que ser igual. Então, 4 vezes quanto vai dar 4, que é igual ao outro lado? É vezes 1. Né? Então, se a pressão de 2 passou para 4, o volume de 2 passou para 1. Ou seja, se a pressão dobrou, o volume caiu pela metade. Tá certo? Então, são variáveis que são inversamente proporcionais. E quem observou isso foi Boyle, colocou o nome dele na fórmula, né? Lei de Boyle. Então, o enunciado da lei é esse daqui, que o volume de um gás é inversamente proporcional à sua pressão. Isso no caso com temperatura constante. Transformação, então, se chama isotérmica. Por exemplo, a aerodilatação dentro do nosso corpo, tá certo? Então, você tem um gás que está no estômago. Se você pega um avião e vai para uma situação onde a pressão é mais baixa, o volume vai aumentar, tá certo? Então, diminuir a pressão é o que acontece quando você sobe com o avião, o volume aumenta. Por isso que os gases do nosso corpo aumentam, dilatam, e isso incomoda a gente. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? Todas as leis dos gases, gente, ela tem alguma aplicação prática na medicina aeroespacial, nós vamos vendo isso aos poucos. Bom, então, qual que é a relação então, entre pressão e volume? Vamos imaginar uma seringa, você tampa a saída da seringa e aperta o êmbolo. Então, o êmbolo vai comprimir aqui a quantidade do gás, vai ficar num volume menor. Então, diminuiu o volume, era grande aqui, era 1 litro, passou aqui para meio litro, né? Diminuiu o volume, aumenta a pressão. Tá? O número de choques aqui na parede por polegada quadrada, centímetro quadrado, o que for, vai aumentar. Então, aumenta a pressão. Diminui o volume, aumenta a pressão. Isso é transformação isotérmica. Curiosidade. Em um voo de cruzeiro, numa altitude de 11.000 metros, a circunferência da cabine do piloto incha sob a ação da pressurização. O perímetro da circunferência da cabine de um 747, por exemplo, aumenta em aproximadamente 24 centímetros. Olha que interessante. A gente costuma falar que a estrutura do avião ela respira. Ela aumenta, ela diminui, né? Então, observa, na baixa pressão da altitude, né? Baixa pressão, o que acontece com o volume? Aumenta, né? Diminui pressão, aumenta o volume. Lei de Boyle, né? Pressão e volume são inversamente proporcionais. Observa, essa lei a gente já conversou sobre ela, que é a isométrica, volume constante. A relação entre pressão e temperatura é que elas são diretamente proporcionais. Lembrando que a temperatura tem que ser absoluta em Kelvin, mas se um aumenta, o outro aumenta. E quem observou isso foi Charles, e deu o nome dele na lei, Lei de Charles. Então, o enunciado da Lei de Charles é que a pressão de um gás é diretamente proporcional à sua temperatura. Olha uma situação aqui, por exemplo. Um cilindro cheio de oxigênio. Tá? Se você colocar ele no sol, vamos imaginar que ele não aumenta de volume, ele vai aumentar a temperatura. E aumentando a temperatura, aumenta então a pressão. Tá? Aumentou a temperatura, aumenta a pressão na mesma proporção. Então a gente tem que tomar cuidado. Esses cilindros que tem gás preso dentro dele, um cilindro de oxigênio ou de ar mesmo, comprimido, o que for, se a gente esquenta ele, por exemplo, jogar lixo numa fogueira, né? Então, a gente pode, por exemplo, pegar aí um spray como esse daí e jogar na fogueira? Não, não pode. É interessante que vem até escrito nesses frascos, assim, não aquecer o frasco mesmo após vazio. Por que que não pode? Porque ele não está vazio, na verdade, né, gente? Quando a gente aperta o spray até
acabar, digamos, acabar é um modo de dizer, né? Apertou aqui, ó, né? E o spray vazou até que não sai mais nada, não quer dizer que o frasco está vazio, quer dizer que a pressão dentro do frasco está em equilíbrio com a pressão aqui do lado de fora, tá bom? Se aqui é uma atmosfera do lado de fora, vai saindo o gás aqui do spray aqui até ficar uma atmosfera. Então não esvazia totalmente. Então se a gente pegar esse frasco, que a gente fala que está vazio, na verdade não está vazio nada, está em equilíbrio com a pressão exterior, e joga na fogueira e com o calor altíssimo das chamas, o pouco gás que tem dentro vai expandir e pode gerar uma explosão e machucar alguém. Então não se pode jogar frascos que eram spray numa fogueira, por exemplo, nem no incinerador de lixo, etc. Lei de difusão dos gases. Essa não tem a ver com a fórmula, né? Mas ela fala que um gás vai se difundir do local de maior concentração para outro de menor concentração. Tá certo? Então, se eu estou aqui na sala da minha casa e começa a pegar fogo numa tomada elétrica que está longe de mim, né? Aqueles gases que surgem ali daquela queima vão acabar chegando até meu nariz. E eu vou falar assim, olha, tem um cheiro de alguma coisa queimando aqui. Então, o gás ele difunde até ocupar o local todo onde ele está inserido, né? Então, ele vai do canto onde ele foi originado e vai espalhando até ocupar toda a área. Vamos falar aqui do significado fisiológico disso no corpo. É a transferência dos gases no corpo. Isso é bem interessante. Então, o gás ele tende a ir da onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. Isso sem fazer força. É uma transferência passiva, tá? Nós não gastamos energia para fazer isso. Então, quando a gente respira e bota ar dentro dos pulmões, esse oxigênio que está ali, ele vai atravessar a membrana do pulmão, dos alvéolos, e vai cair do outro lado, onde está o sangue. Da mesma forma, o gás carbônico, né, que foi coletado em todo o nosso corpo e foi levado pelo sangue até o pulmão, na hora que ele chega, o sangue chega ao pulmão, ele está riquíssimo em gás carbônico, então esse gás carbônico ele vai passar para o outro lado da membrana do pulmão, vai cair para dentro do pulmão então, e depois ser eliminado. Então, o gás carbônico ele passa do sangue para o pulmão, porque ele está passando onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. O oxigênio passa do pulmão para o sangue, porque ele passa, né, do local de maior concentração para o local de menor concentração, tá bom? Então, essa é a transferência dos gases no corpo. Tem essa lei aqui de Henry falando, a gente costuma apelidar essa lei de lei da Coca-Cola. Ela fala da quantidade de gás que está dissolvido num líquido, tá? E que ela está em equilíbrio com a pressão do ar que está em volta desse líquido. Vamos tentar ler. A lei ela é um pouco difícil de compreender. A quantidade de um gás dissolvido em uma solução é diretamente proporcional à pressão parcial desse gás ali que está ali sobrevoando nessa solução. O que isso significa, gente, na prática? Significa que um líquido, né, você tem uma garrafa de água que você compra na cantina e fala assim, ô balconista, por favor, eu quero uma garrafa de água sem gás. Na verdade, não existe água sem gás, porque toda a água vai levar dentro dela gás dissolvido, tá certo? Esse gás a gente não vê borbulhando, porque esse gás está em equilíbrio com a pressão da atmosfera que está ali circundando esse líquido, tá certo? Agora, uma água que a gente chama lá na cantina de água com gás, é uma água que quando você abre a tampinha começa a borbulhar. Por que borbulha? Porque tem muito gás dissolvido na água, então ela vai soltando, né, as bolhas até que entre no equilíbrio. Chega uma hora que entra no equilíbrio, ou seja, para de soltar bolhas. Então, existe uma pressão do gás dentro da água que está em equilíbrio com a pressão desse gás na atmosfera que envolve esse líquido, tá certo? Observem que quando você compra uma garrafa de Coca-Cola no supermercado, o líquido da Coca-Cola ele não preenche a garrafa totalmente, sempre fica faltando ali perto da tampinha um espaço que não tem líquido, né? Ali é onde é colocado o gás. Então, a garrafa ela é preenchida por um líquido que não tem gás, né? O que é sem graça, né? No refrigerante é muito gostoso a ideia do gás. E depois se coloca naquele pequeno espaço ali o gás, que normalmente é gás carbônico, né? Em alta pressão,
e esse gás não vai ficar ali parado. Esse gás começa a penetrar no líquido e dissolver no líquido até que ele entre em equilíbrio com a pressão nessa parte da garrafa que tem o gás lá, que nós colocamos o gás, tá certo? À medida que você abre a tampinha, você perde pressão dentro da garrafa e aí começam a surgir bolhas no líquido até que se encontre o equilíbrio, tá bom? Então, existe uma doença que chama doença da descompressão. Nós vamos estudar isso no capítulo do disbarismo, que são problemas relacionados com a pressão. E a doença da descompressão, ela é justamente a explicação dessa lei de Henry. Então, do mesmo jeito que na garrafa de água tem gás dissolvido, no nosso sangue do nosso corpo também tem gás dissolvido, tá? Só que está em equilíbrio com a pressão da atmosfera ao nosso redor. No entanto, se você pega um avião e sobe rapidamente para altitude, em um local com baixa pressão, então as bolhas vão surgir no nosso sangue para liberar gás até que se encontre um novo equilíbrio entre a pressão atmosférica do lado de fora, né, e a pressão dos gases dissolvidos na solução, no caso a solução no nosso sangue. Então, isso aí se torna perigoso, porque bolhas de gás no nosso sangue podem entupir vasos, né? E isso pode gerar uma série de problemas. Por exemplo, se entupir um vaso que vai para o olho, pode gerar uma cegueira. Se entupir um vaso que vai para o ouvido, pode gerar uma surdez. Se entupir um vaso que vai para o nervo que comanda aqui a perna, você pode começar a não conseguir andar direito, etc. Tá bom? Então vai depender de onde vai a bolha. Vamos ver um caso aqui? Olha só. Hoje almocei com meu irmão. Cada um pediu uma Coca-Cola de 500 ml. Mas só conseguimos tomar até a metade da garrafa. Pensamos em levar o restante para casa para tomarmos no jantar. Para conservar o gás da Coca-Cola, seria interessante transferir o conteúdo de uma delas para a outra, completando aí os 500 ml? Ou é indiferente? Cada um pode levar 250 ml em cada garrafa. Bom, gente, a resposta correta é sim, vale a pena você transferir os 250 ml que tem numa das garrafas para outra, para que essa outra fique bastante cheia de líquido Coca-Cola. Por que isso? Porque a Coca-Cola vai soltando os gases. E é interessante que se a garrafa está quase cheia, o espaço vazio que resta é muito pequeno. Então o gás vai soltando do líquido e vai aumentando a pressão, né, no espaço vazio que tem aqui, né, gente? Aqui, ó, nessa região aqui tem esse espaço vazio, né? O líquido da Coca-Cola solta e vai preencher, então, esse espaço vazio, aumentando a pressão aqui. Quando a pressão aqui aumentar e ficar suficiente para entrar em equilíbrio com a pressão parcial do líquido aqui dentro da garrafa de Coca-Cola, para de soltar bolhas, tá bom? Se, por outro lado, cada um levou 250 ml para casa, observe aqui o grande espaço vazio que tem aqui na garrafa. Então, começa a soltar bolhas no líquido da Coca-Cola, ele vai preencher esse espaço até que a pressão aqui suba para que entre em equilíbrio, né? Já perdemos muito gás aqui dentro da Coca-Cola, tá bom? Uma coisa que algumas pessoas fazem, quando você toma um refrigerante até metade, tem gente que esmaga aqui a garrafa aqui no meio e aí tampa, de forma que o líquido vai, na hora que você aperta a garrafa no meio, o líquido sobe e aí fica uma quantidade de ar aqui sem líquido bem pequena, igual era antes, quando a garrafa estava cheia, tá bom? Imaginando que isso segura o gás do líquido. Nesse caso, gente, isso não faz o menor sentido. Por quê? Numa situação igual essa daqui da direita, que a garrafa está amassada, começa a soltar o gás aqui do líquido, esse gás vai para esse espaço vazio aqui de cima da garrafa, começa a aumentar a pressão. Quando a pressão aqui aumentar, o que vai acontecer? A garrafa vai retificar, ó. Vai retificar, vai ficar igualzinha era antes. Tá bom? Então não adiantou nada ter amassado. Na verdade, eu até gastei pressão do gás aqui para retificar e agora eu vou gastar a pressão para entrar aqui no equilíbrio. Tá bom? Então, não faz sentido nenhum amassar a garrafa. A única coisa que você poderia fazer seria, se você por acaso colocar a sua garrafa na geladeira, mas colocar aqui sei lá, uma manga do lado de cá, outra manga do lado de cá, ou seja, você tem que colocar algum objeto de um lado e do outro da garrafa para não permitir que essa garrafa ela expanda, né, e desamasse. Isso não pode acontecer. Mas não é o que acontece. Normalmente as pessoas amassam, tampam, colocam na geladeira. No outro dia, quando você chegar, a garrafa vai estar desamassada. Então, não faz sentido fazer isso. O que faz sentido, gente, é comprar uma bombinha. Então, se você quiser preservar o líquido do seu refrigerante, compre uma bombinha. Depois que você tomar, você aumenta a pressão lá dentro. E isso ajuda pela lei de Henry, né, para não deixar líquido sair de dentro gases, né, sair de dentro do seu líquido, do seu refrigerante, né, porque a pressão está alta em cima, tá bom?
Muito bem, gente, tem uma lei interessante também que chama Lei de Dalton, não tem a ver com aquela fórmula também PV sobre T, não, tá? Mas ela fala que a pressão da mistura de gases que está dentro de um cilindro é igual à soma da pressão de cada um desses componentes, cada um desses gases. Então, vamos ler o enunciado. A pressão total de uma mistura de gases é igual à soma das pressões parciais de cada um dos gases da mistura. Então, vamos pegar o ar comprimido, por exemplo. Então, você coloca ar comprimido e num cilindro que está aí agora com 10 atmosferas de ar comprimido, né? Então, o que essa lei fala para a gente? Que o grande responsável por essa pressão é o nitrogênio, porque o nitrogênio é a grande parte, 78% da nossa atmosfera é nitrogênio. Então, ele é o grande mantenedor aí da pressão dentro desse cilindro, né? E oxigênio depois, porque é 21%, os outros gases menos. Então, o cilindro de ar comprimido tem quase 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Então, o nitrogênio é o grande responsável pela manutenção da pressão de um cilindro de ar comprimido, tá bom? Então, vamos ver aqui um resuminho? Vamos lá. Lei de Boyle vai falar que pressão e volume são inversamente proporcionais. Aumentou a pressão, o volume tem que diminuir. Lei de Dalton falando que a pressão total dos gases que compõem aí uma mistura dentro de um cilindro, né, é igual ao somatório da pressão de cada um desses gases em separado. Então, o gás que está em maior quantidade dentro do cilindro é o que vai ser responsável pela pressão, né, em maior quantidade. Lei de Henry é a lei da Coca-Cola, falando que a quantidade de um gás dissolvido depende da pressão da atmosfera que envolve esse líquido, né? Então, tem a doença da descompressão, como nós já falamos. Henry. Lei de Charles relaciona pressão e temperatura, e essas são diretamente proporcionais, ou seja, se a pressão aumentou, a temperatura aumenta também. Armazenamento de oxigênio é um caso, tem um gás lá dentro de um cilindro, se o cilindro vai para o sol, a temperatura aumenta, a pressão aumenta junto, tá? Na mesma proporção. E lei de difusão dos gases fala da transferência dos gases aí de oxigênio e gás carbônico do sangue para o pulmão, do pulmão para o sangue, né? Vai sempre do lugar onde ele está mais concentrado para onde está menos concentrado.